Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André Simão, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer a música? Vamos fazer a música? Isso. Eu queria nos convidar a ouvir essa canção. Se você sabe e rezou com ela esses dias, você também canta. Mas para que possa sentar, dentro de nós a palavra. Ao cantarmos também, que a gente possa ir se acalmando, Quem conseguindo sentar, senta, é bom, Se você quiser, tenha coragem, o chão foi limpo hoje, tá bom? Pode também, se precisar, Senta, hoje está cheio, é bom ver casa cheia. É graça de Deus para nós. Mas eu queria nos convocar a não deixarmos que nada roube a graça de Deus nessa noite de nós. A gente pode perder a distração por muito pouco, e o Senhor tem muito a realizar, por causa do Senhor e de suas palavras. Permitamos que Ele realize em nós a sua obra. Sou um milagre, renasci das sombras da morte, ressurgi, Ele me chamou, me resgatou, me restaurou. Qual refrigério em meu ser foi inundando meu viver. Ele me amou, comigo está, com Ele eu vou. Tua presença me envolve, me leva a seguir. Senhor, eu dependo de ti, a quem irei e adorarei. Na minha vida o tempo passou e eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui,
selaste em mim para sempre o teu amor. Cantemos juntos, tua presença me envolve e me leva a seguir. Senhor, eu dependo de ti. Senhor, eu dependo de ti. A quem irei? A quem irei? E adorarei. Na minha vida o tempo passou. Na minha vida o tempo passou. E eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui. Quem dera eu estar sempre aqui. Para teu louvor. Para teu louvor. Ó Rei dos Reis. Ó Rei dos Reis, selaste em mim para sempre o teu amor. Hoje o Evangelho é João, capítulo 1. Você que tem a palavra, abre comigo. João, capítulo 1, versículo 35. Eu queria nos convidar a nós entrarmos nessa página da Sagrada Escritura, versículo após versículo, nas palavras. Existe um método da igreja de oração com a palavra que nós chamamos de lexo divino. É a leitura orante da palavra. Então hoje, em vez de fazer uma homilia, eu queria nos convidar a fazer uma léxio, uma leitura orante dessa palavra juntos. E a partir da palavra deixar Deus falar. A léxio tem 4 partes, né? A primeira, eu leio a palavra 1, 2 vezes, é o que nós vamos fazer agora, repetir a leitura. Isso é um método que você pode usar na sua casa para rezar. Depois você vai fazer a pergunta: o que o texto diz? O que a palavra de Deus diz? Depois de fazer essa pergunta e escutar a resposta, você faz a segunda pergunta, é o terceiro passo: o que o texto me diz? O que ele fala comigo? E o quarto passo é a nossa resposta: o que eu digo ao texto? Eu queria trocar a palavra texto por Jesus, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Então eu leio o verbo, eu leio a palavra, eu faço a pergunta: o que Jesus diz através da palavra? Depois eu faço a segunda pergunta: o que Jesus me diz? É algo pessoal, porque para cada um ele pode dizer algo, é ou não é verdade? A mesma palavra pode trazer diversos, não significados, mas entendimentos de vida para cada um. E depois a nossa resposta, essa também é pessoal. Mas vamos lá. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos. Onde? Batizando. Aqui é o Batista, aquele que era a voz. Ele estava lá cumprindo a missão. Qual era a missão? Preparar o caminho. Na nossa vida existem pessoas que preparam o caminho. Ora, eu preparo o caminho para alguém, não é verdade? Você já não preparou coisas para as pessoas? Situações, né? Até quando você prepara a sua casa para receber um hóspede. Quem recebeu o hóspede no Natal? Levanta a mão. Ih, pouca gente. Mas você teve que preparar, não é verdade? Opa, pega aí, pode guardar consigo. Esses dias eu fui fazer uma visita, né? Tinham pedido uma bênção. Vou até dizer, né? Não vou falar onde. Aí falaram assim, a dona da casa: não pode ser hoje não, porque eu não arrumei a casa. Aí eu disse: eu não estou indo lá limpar, nem ver sujeira, eu estou indo abençoar. E aí perguntei: vocês querem ou não querem a bênção? E eu fui, né? E Deus fez uma obra, um milagre naquela família, né? Foi ontem por acaso, e foi um verdadeiro milagre. Então quando a gente está vivendo em certos instantes da vida, a gente precisa perceber: ora eu estou preparando, ora alguém está preparando para, né? Hoje prepararam esse lugar para vocês, ó, flores,
para o Senhor, é claro, né? Mas é preparado para aqueles que vão vir. O ministério preparou, né? As músicas hoje estavam aqui antes, né? Organizando as coisas, nem tudo sai como a gente quer, né? Um cabo ali deu pane, né? E o teclado não está funcionando. A gente prepara, mas Deus faz do jeito que Ele. Então João Batista estava lá com 2 discípulos. De repente João viu Jesus. Jesus estava passando e João disse: eis o Cordeiro de Deus. Essa era a missão de João, falar de Jesus. A missão de João era anunciar Jesus, era preparar o caminho para Jesus. Ele era a voz, Jesus era a palavra, Jesus é o verbo de Deus. E aí continua dizendo o texto: 2 dos discípulos de João ouviram João falando e começaram a seguir Jesus, porque João não preparava para si, mas ele preparava para Jesus. Eu queria parar nesse instante na Sagrada Escritura. Todas as vezes que eu quero para mim é egoísmo. Olha para a tua vida. Às vezes você quer mesmo milagres da parte de Deus para resolver os seus problemas. Pergunte-se se não é egoísmo. Porque você quer ficar livre do problema, livre da solução. A gente precisa querer para Deus. Eu queria nos chamar a atenção a outra realidade humana, que se chama codependência. Às vezes nós criamos dependência de pessoas. Eu já vi muito marido dependente de mulher, mulher dependente de marido. Não é uma relação de entrega de amor, é dependência. E a dependência, ela pode ser doentia nessa fase. Eu estou falando não de dependência de Deus, entenda, mas aquela dependência negativa. Por quê? Porque eu quero a pessoa para mim. A gente precisa querer o outro para quem? Para Deus. Se você que é casado não quer seus filhos para Deus, tem algum problema errado. Se você quer para você, né? É a história daquela mãe, né? O filho, sobretudo o homem, né? Vai casar e a mãe, e ela faz a vida da nora um inferno. Ninguém vai cuidar do meu filho como eu cuido. Não vai mesmo não, porque você é mãe. Mas a esposa do seu filho vai fazer bem para ele como esposa. E o seu filho nunca vai te amar como mulher, vai te amar como mãe. São situações separadas. E aí vai criar dependência, né? A mãe é dependente da atenção do filho. Então se o filho está soltando, está amando, ela entra em desespero. Ele me esqueceu, ele não se importa mais comigo, ele não liga, nem visita a velha dele. Aí quando ele vai lá, você faz tudo, né? Como quem diz, ela não faz isso, né, meu filho? Não cozinha como eu cozinho. Opa, isso é dependência. João não tinha medo, porque ele não queria os seus discípulos para si, ele queria para Jesus. Ele queria para Jesus. E aí eles seguiram Jesus, 2 deles. Quando Jesus percebeu que tinha 2 pessoas seguindo ele, Jesus olha para trás, né? Essa é a imagem que vem, né? Não está aqui no texto, mas Jesus olha e pergunta: que procuras? Se Jesus chegasse hoje para você, olhasse nos seus olhos e te perguntasse: o que você procura? O que você ia responder? Vai lá, me ajuda. O que você procura? Saúde? O que você procura? Paz? Não, gente, vocês estão falando coisa muito genérica, desculpa. O que você procura de verdade? Não, se Jesus chegasse para você e te perguntasse: o que ele procura? Você está dizendo que você procura Ele? Opa! O que você procura hoje? Pensa aí. O que você tem procurado na sua vida? Isso é ler a palavra, né? O que você procura na sua vida? Você tem procurado a felicidade? Aonde você tem procurado a felicidade?
Você tem procurado saúde? Aonde você tem procurado essa saúde? Você tem procurado realizações, um emprego, né? Ninguém falou emprego? Quem que está precisando de emprego? Ninguém? Aqui, ó, 1, 2, tem mais gente aí, 3, 4, aí. É dizer para Jesus, Jesus, eu estou procurando um emprego. A gente não vem e coloca nossas intenções, aí é uma boa intenção do seu cerco. O que eu procuro? Faz a sua lista. Jesus, eu procuro um marido, procuro uma esposa. Ninguém aqui está procurando uma esposa, não? Um marido, casar, um namorado, namorada. Hã? O povo começou a rir, né? A gente procura. E deixa eu contar um segredo. Às vezes a gente precisa procurar no lugar certo. E a gente encontra. O problema está no lugar que eu procuro. O problema está em, às vezes, querer buscar aonde ele não está. Um dia João Paulo II, conversando com um jovem, e o jovem perguntou para João Paulo II assim: Papa, o que é pecado? E o Papa respondeu: é buscar Deus aonde Ele não está. Todas as vezes que eu busco aonde Deus não está, eu vou voltar mais vazio do que eu fui. Eu vou voltar mais decepcionado do que eu fui. Eu vou voltar mais sem medo, fraquejando, triste. Se eu vou aonde Deus não está, eu vou correr riscos nesse caminho. E aí é pecado. Foi uma boa definição de João Paulo II, né? Então, quando você pensar, o que é o pecado? É buscar Deus aonde Ele não está. E a gente sabe onde Deus não está, né? E aí continua a palavra. Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Na verdade, no discipulado de Jesus Cristo, na verdade, no discipulado judeu, o que é o discipulado? Vamos começar dizendo. Era um caminho onde o rapazinho de 13 anos fazia seu bar mitzvah. Ele era chamado como homem, ele já poderia ler na sinagoga, ele já poderia ter um ensinamento. E o rapaz, ele escolhia um mestre para poder seguir. E ele ia viver um tempo com aquele mestre, na casa daquele mestre. O que ele ia receber lá naquela casa? Ele ia fazer de tudo, menos lavar os pés do seu mestre. Porque quem lavava os pés era o escravo. Vai guardando isso. Ele ia fazer de tudo, menos lavar os pés. Porque no discipulado judaico não se lava os pés, só o escravo lava os pés do mestre. E ele aprendia uma profissão, ele ia aprender a Torá, ele ia aprender os caminhos de Deus, ele ia aprender a leitura do profeta, ele ia aprender o que o mestre fazia. Por exemplo, Paulo era fabricante de tendas. Com certeza o mestre dele era um fabricante de tendas. Tinha a profissão do seu mestre. Então ia morar com ele. E aí os discípulos perguntaram: mestre, onde moras? Os discípulos na verdade estavam dizendo: nós queremos te seguir. Só que com Jesus é diferente. Porque Jesus na verdade é Ele que chama. É Ele que chama os seus discípulos. Coloca a mão nos seus ouvidos agora, por favor, e diga: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero te escutar. O que tens para mim? Mestre, fala ao meu coração nessa noite. Pode atirar, pode olhar para cá de novo. Meus irmãos, é Jesus que vai falar com você. E Ele vai te chamar a seguir. Como Ele chamou André, como Ele chamou o outro discípulo, Ele vai chamar a seguir. E se Ele te chama a segui-lo, vai exigir de nós uma
resposta. E aqui eu não estou falando só de seguir, a largar tudo para ser padre, largar tudo para ser missionário. Eu estou dizendo seguir os passos do Mestre Jesus, aprender dele, se tornar um discípulo de Jesus. Todos nós precisamos viver o discipulado do nosso batismo, o discipulado da nossa fé, o discipulado da nossa igreja. Ser discípulo do Mestre não é só para padre, para freira, para consagrado. Ser discípulo de Jesus é para mim, é para você. E Ele nos chama. E hoje Ele quer te chamar. Se por acaso aqui entre os irmãos, sobretudo os jovens, Deus te chamar a segui-lo de modo muito estreito e particular, não tenha medo. Largue tudo e siga. Porque se as inquietações que existem na sua alma são suficientes para te inquietar, para te desconcertar, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Eu lembro quando Nosso Senhor me chamou, eu com faculdade, inscrição, Nosso Senhor me chamou, muitos sonhos, planos, namorando, sonhos de casar, né? Embora é muito novo, né? Mas quando a gente é apaixonado, a gente quer casar, né? E eu pensava dessa forma. Eu cheguei aí na universidade para fazer a minha matrícula, dinheiro no meu bolso. Meus pais tinham me dado. Conferi meu nome na lista. E o Senhor disse: você quer a profissão ou quer me seguir? E aí perguntaram, todo mundo rapando a cabeça, né? Hoje eu rapei a cabeça, né, para cortar, mas porque eu queria, né? Mas naquele tempo estava todo mundo com a gilete, e aí passou. E aí eu olhei para eles e disse: não passei. Tinha passado, em um bom lugar ainda. Mas Nosso Senhor me chamava, e eu voltei para casa, entreguei o dinheiro aos meus pais e falei: não é isso que eu quero para a minha vida. E aí a coisa começou a apertar nesse dia, né? Não é isso que eu quero para a minha vida. Porque Jesus já tinha me inquietado. Eu tinha vindo à comunidade Nova Aliança no mês de abril, isso foi julho, e quando foi em novembro, me chamaram para uma experiência, e quando foi em janeiro do ano seguinte, aqui estava eu. Daqui uns dias vão fazer 25 anos que eu cheguei aqui. Eu e alguns dos meus irmãos, né, Rogério, chegamos juntos para doar a nossa vida para Jesus. Já é um tempo bom, né? E aí a gente caminha com o nosso Senhor. Se Ele te chamar, siga. Mas a palavra continua dizendo, Jesus disse então: vinde e vereis. O que Jesus disse? Vinde e vereis. Jesus chama, vem. Meu irmão, minha irmã, Jesus te chama, vem, como Ele chamou os discípulos. E diz: você vai ver. Você vai ver, eu preciso dizer isso para você nessa noite. Você vai ver o que você quer, mas você também vai ver o que você não quer. Os discípulos, quando seguiram a Jesus, viram muitas coisas. Eles viram primeiro milagres, não foi? Prodígios, vindo o mestre dele expulsando demônios. Pensou: cara, que mestre que expulsa o demônio, o nosso expulsa. Pensa, eles foram enchendo. Que mestre faz o coxo andar, o meu faz. Os outros eram fabricantes de tenda, os outros tinham profissões. O mestre dele fazia milagres. Mas chegou uma hora que o mestre também disse aos discípulos: vem, suba na cruz comigo. E muitos não tiveram coragem de ir com o Nosso Senhor até lá. Só João, né? Esse que narrou o evangelho de hoje, foi. Você precisa ter a coragem, se Ele te chama, de viver os mistérios do seguimento de Jesus. E dentre eles está a cruz. Irmãos, nós não podemos pedir ao Senhor para parar de sofrer, porque às vezes a tua cruz ou o teu sofrimento é a sua santificação. Nós temos que pedir força para conseguir. Esse é o verdadeiro discípulo. Senhor, me dá força para conseguir, me dá força para te amar, me dá força para seguir.
me dá força para ir mais longe. Quem aqui está precisando de força? Eu também. Levanta os 2 braços então. Aí é bom, né? Dai-nos a tua força, Senhor. Ora por um instante. Erga os seus braços aos céus e peça força para Jesus, para segui-lo mesmo na dor. Jesus, eu quero força, coragem para poder te seguir, coragem para poder te amar, coragem para viver os desafios da minha vida. Fala para Jesus, me dá força para carregar essa cruz hoje que eu tenho vivido. Meu irmão, ore com a palavra. Nós vamos continuar a pregação, mas é preciso parar agora e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ver o que o Senhor tem para mim, mas eu quero também força para poder permanecer contigo. Dai-me a sua graça, não me abandone, não me deixe sozinho. Amém. E aí o Senhor diz assim: foram, a palavra diz, né? Viram onde ele morava e permaneceram aquele dia com ele. A palavra permanecer, eu queria lhes chamar a atenção agora. A palavra permanecer, no grego, ela tem um sentido de habitar, morar, fazer casa, fazer morada. Quando um discípulo segue o mestre e permanece com ele, o discípulo está dizendo: eu quero morar contigo, eu quero permanecer ao seu lado. O Evangelho de João é permeado, se você for ao capítulo 15, aqui eu não vou pegar, mas se você for ao capítulo 15 de João, no discurso, quando nosso Senhor prega aos seus discípulos naquele cenáculo, na última ceia, ele vai dizer no capítulo 15, versículo 8: permanecei no meu amor. Eu estou te chamando a permanecer, mas não em qualquer realidade. Eu estou te chamando a morar, mas não em qualquer realidade. Eu estou te chamando a morar no meu amor. E morar com amor, fazer morada na casa do amor, é permitir que o próprio Cristo more em nós, e eu vou morar com Ele, fazer da nossa vida mistério de unidade, de comunhão. E existem místicos que vão falar daquilo que na igreja, na vida espiritual se chama de solidão povoada. Alguém já ouviu esse termo? Engraçado, né? Deixa eu repetir: solidão povoada. Como pode uma solidão ser povoada? É o mistério íntimo do discipulado. Um discípulo de Cristo é capaz de enfrentar e ver a sua solidão, essa solidão pessoal que marca a nossa existência, porque todos nós somos pessoas sós na nossa vida. Quer ver? Deixa eu tirar a prova dos 9. Vou tirar com os casais. Eu vou casar. Ela é tudo que eu esperei na minha vida. Ela vai preencher tudo que existe dentro de mim. E aí casa. 1 mês, 1 ano, 1 ano e meio, já está torcendo o bico, né? E de repente eu já me encontro sozinho, casado. Não, quando eu tiver filhos, vai preencher. Aí vem o primeiro filho, e de repente não preenche. É um amor fora de si, mas existe ainda uma lacuna. Não, eu vou ter um segundo. Não, é quando eu tiver minha casa. Está faltando é a casa própria. A gente casou, teve filho, não teve casa ainda. Aí compra a casa própria, a casa dos sonhos. Não, é mudar a marca do carro. A gente vai colocando desculpa nas coisas, né? Não vai preencher. Porque em nós existe um lugar que só Deus pode habitar. Isso é questão ontológica, é questão de ser. E nessa solidão, só a Trindade pode povoar. Só ela pode fazer morada. É uma cidade interior que só 3 pessoas podem ficar junto consigo: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. 3 pessoas. E você, a 4ª.
e encheu a cidade. E nessa cidade às vezes a gente se sente só, porque nós precisamos dele, e nessa vida nós vamos viver. E João nos ensina esse mistério. Sabe, irmãos, tem muita gente lidando com a solidão, e está buscando em lugares errados preencher a solidão da sua vida. E acaba que temos válvulas de escape. E eu falei nesses dias em missa aqui, eu quero repetir: eu nunca vi tanta criança tentando tirar a própria vida, ou pensando tirar a própria vida. E não é longe, é bem perto, tá bom? São as nossas crianças aqui, que perderam o sentido de viver, estão se sentindo sozinhas. Vocês estão dando tudo, estão dando telefone, estão dando internet, vocês estão dando escola boa, vocês estão dando tudo, mas elas não estão encontrando, porque não é nas coisas, pai, mãe, que a vida encontra sentido. Em Deus. Vinde, vede, venha onde eu moro. É preciso permanecer com Ele, é preciso estar com o Senhor. E a pergunta que eu quero lhe fazer nesse início de ano: qual é a sua disposição de seguir o Senhor e morar com Ele, permanecer com Ele? Porque se o Senhor nesse primeiro cerco do ano nos chama um discipulado, o discipulado é um segmento. E aí a gente começa, né? Primeiro cerco, eu vou fazer 12 esse ano. E aí chega o segundo, vamos lá. No terceiro eu já não dou conta. E as coisas vêm e eu já desanimei. Eu estou dizendo de cerco em cerco, porque é uma forma da gente medir a vida espiritual. A minha fidelidade à oração, a minha fidelidade às coisas de Deus. Mas o Senhor esse ano aqui na Nova Aliança quer nos chamar a um ano de escuta. E nós queremos escutar Jesus. Nós não queremos fazer esse ano muitas coisas, nós queremos estar com Jesus. E se você tiver disposição de vir para cá, para estar com Jesus conosco, nós queremos isso. Adorar a Jesus, estar na presença dEle, ouvir o Mestre, porque o discípulo escuta o Mestre. E um dos lugares que o Mestre fala, pela palavra. Quem estava na missa aqui domingo? Levanta a mão, que eu pedi a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Alguns. Bendito seja Deus. Aplauda os irmãos que trouxeram a Bíblia. Tira a tua Bíblia da poeira. Coloca a tua Bíblia na cabeceira da tua cama. Mas para você ler. Se você não tem, passa ali na livraria, compra. Você tem dinheiro para fazer pix para tanta coisa, faz um pix para uma Bíblia. Às vezes a gente quer dar tantos presentes para as pessoas que nós amamos, dá a palavra de Deus. Eu me lembro do meu padrinho de crisma. Ele chegou lá em casa com um embrulho de presente antes da minha crisma. Deus o tenha na eternidade. Ele: Rafael, não tem outro presente melhor para quem vai fazer a crisma. Toma a Bíblia. Eu já tinha uma, porque meu primeiro livro dos Evangelhos eu ganhei com 5 anos de idade. De Padre Maneira, que foi o padre que me batizou, que casou meus pais, que acompanhou minha vida espiritual os primeiros anos, até ele regressar para a Itália. E eu comecei a aprender a ler, ainda com muita dificuldade, o Evangelho de Mateus. Eu lembro da minha mãe me ensinando a ler, com paciência, eu juntando as letras. Evangelho de Mateus. Nosso Senhor tem seus mistérios. Deus quer falar com a sua palavra para nós. E sabe, irmãos, a palavra precisa ocupar não um lugar de poeira na sua casa, mas um lugar de oração. Se você tem cabeceira, coloque ela lá. Traz ela, tira ela da prateleira para você ler. Hoje à noite você pode abrir João, capítulo 1, versículo 35 e ler seguintes. E fazer a experiência de escutar o Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Um discípulo escuta o Mestre, um discípulo segue o Mestre, um discípulo vive o que o Mestre ensina. E o que o Mestre Jesus ensina?
O que Jesus nos ensina? Vamos, me ajudem. Amar, que mais? Perdoar, respeitar. O que Jesus nos ensina? Não ouvi. Ser humilde. Jesus nos ensina tudo isso. Ele amou ou não amou? Até o extremo da cruz. Não houve maior amor do que o dele na humanidade. Ele perdoou para nos ensinar. E o que ele disse? Vai e faz tu mesmo. Ele foi humilde. Olha o extremo do mestre. Quando ele quis preparar a sua ceia, ele tirou ante as vestes, ele pegou água, deitou numa bacia e ele lavou os pés dos seus discípulos. Aquilo que um escravo faz. Nosso Senhor, Ele nos ensinou tanto. Ele se fez escravo, vai dizer São Paulo, no capítulo 2 de Filipenses. Ele assumiu a natureza humana, Ele se fez escravo. E a prova disso foi Ele lavando os pés dos seus discípulos. E Ele lavou para quê? Nos ensinar o caminho da humildade. E a humildade é o contrário do orgulho. E o orgulho é o primeiro pecado que o homem cometeu. Mas o que me encanta ainda na palavra, fechou, abriu, é que André e o outro discípulo ficaram com Jesus. Mas André era irmão de Simão Pedro. Ele tinha escutado que Jesus era o Cordeiro. Ele foi encontrar primeiro seu irmão. No dia seguinte, diz a palavra. E ele disse assim para Simão: nós encontramos o Messias. Então conduziu-os até Jesus. E olhando para Simão, Jesus disse: tu és Simão, filho de João. Jesus sabia quem ele era. Tu serás Cefas, tu serás pedra. Em outra tradução, na verdade, no Evangelho de Mateus vai dizer: tu serás pescador de homens. O Evangelho de Marcos: tu serás pescador de homens. Sabe, meus irmãos, quando eu conheço Jesus, eu quero levar Jesus para as outras pessoas. Quando eu conheço Jesus, eu quero que o outro experimente. Já cansou, de ficar levantando a mão nas minhas perguntas, mas eu vou perguntar de novo. Não precisa levantar a mão agora não. Você tem alguém que você gostaria que tivesse aqui hoje? Que experimentasse a graça de Jesus na vida dele? Lembra dessa pessoa agora? Traz ela no seu coração para cá. Como é que a gente traz as pessoas para Jesus? É brigando? Você tem que ir para a igreja, menino, reza! Você tem que amar, você tem que ser testemunho. Se a sua vida mudar, você se torna testemunho. A sua vida, meu irmão, pode ser a única página do Evangelho que muitas pessoas podem ler na vida. E se você viver o Evangelho, alguém pode encontrar Jesus através de você. Eu preciso querer que as pessoas venham até Jesus. Chega de apegos. Chega de querer que as pessoas mudem de vida para poder eu não carregar o fardo do meu esposo alcoólatra ou do meu filho drogado. Eu preciso querer que as pessoas sigam a Jesus por causa de Jesus. Eu já vi muita mãe rezando para filho mudar de vida, e quando ele converte e decide largar tudo, ela: não, eu só queria que ele largasse as drogas, eu não quero que ele saia da minha casa, que ele vai entregar a vida para Jesus. Ué, mas você pediu. Pedir que as pessoas encontrem a Jesus deve ser um sonho do nosso coração. Vocês já pararam para pensar que a gente fala muito pouco de André, não é verdade? Mas André teve uma missão extraordinária na Escritura. Ele chamou Pedro.
Se André não tivesse ido lá no seu irmão e falado, vem. E André, em momento algum, a gente não vê na Escritura ele ficando chateado, porque Jesus escolheu Pedro para ser melhor do que ele. O verdadeiro discípulo, entendam o segredo, um discípulo de Cristo forma outros discípulos para serem melhores do que ele. Uma pessoa que não permite que o outro cresça, que não ensina o caminho, esse não é discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de nosso Senhor ensina os seus irmãos a andarem no caminho de nosso Senhor, e é isso que nós precisamos fazer. Ensinar os outros a andar no caminho do Mestre Jesus e a viver a vida do Mestre. Meus irmãos, esse é um segredo de... Fugiu a palavra agora que eu queria dizer, de perseverança. Se você quer perseverar na vida, entre no discipulado de nosso Senhor. No início do ano, nosso Senhor falava aqui nessa casa, nessa missão, porque nós costumamos fazer muitos propósitos no primeiro dia do ano, é ou não é? Esse ano eu vou, aí começa a sua lista. E o Senhor dizia para nós, não faça propósitos, tenha atos de confiança. Tenha atitudes de confiança. Porque eu confio no Senhor, eu vou segui-lo. Porque eu confio no Senhor, eu vou amá-lo. Porque eu confio no Senhor. Nosso Senhor, Ele quer nos dar a graça de segui-lo. Ele quer estremecer hoje o nosso coração para que nós tenhamos um encontro pessoal com Ele novamente. E esse encontro se repita a cada dia, a todos os dias. Seguir Jesus deve ser nossa obstinação. Seguir Jesus deve ser a meta da nossa alma. Seguir Jesus deve ser o grande objetivo. E eu não sigo sozinho. Esses dias um amigo que encontrei, fiz, ao longo da vida da missão, ele me dava a notícia do seu terceiro filho, depois de um grande processo de conversão e de cura. Dizia, padre, meu terceiro filho nasceu. E ele disse assim, agora a missão aumentou, porque já não são 2 mais filhos para levar para o céu, são 3. Eu achei extraordinário. Ele não disse que ele tinha a missão de enriquecer seus filhos, ele não disse que ele tinha a missão de nada, ele disse, eu tenho a missão de levar 3 para o céu. Quantas pessoas você precisa levar para Jesus, meu irmão? Se eu te perguntasse hoje, quantas pessoas você já levou para Jesus na sua vida? Quantas pessoas você anunciou o nome de Jesus? Nós precisamos nos tornar mais evangelizadores, mais capazes de Deus, não só de um Deus que realiza em mim, mas um Deus que me chama a ir, falar dele no nosso ambiente de trabalho. Quem é que já evangelizou o seu trabalho? 1, 2... Quem é que já orou num momento de tribulação no seu trabalho? Vem cá, vamos rezar. E fez uma roda lá e clamou. Coisa boa. Quem aqui que viu uma pessoa chorando e disse, vem cá que eu vou rezar com você. Você não tem fé não, mas eu tenho junto com você, bora. A gente precisa ter essa coragem. E se você não sabe o que fazer, hoje eu achei tão bonito, um amigo nosso, um irmão querido, ele estava na situação de trabalho dele, ele viu uma pessoa, nem tem a nossa fé católica, e ele disse, você está passando por dificuldade, vamos lá, eu sei quem vai orar por você. E ele trouxe, e a pessoa recebeu uma oração. Eu falei, amigo, você vai levar um trapo para casa, porque ali Deus está fazendo muito, Eu tinha passado por aqui e vi a obra de nosso Senhor. Está preparado para levar? E ele começou a rir, era isso que eu vim buscar, que Deus fizesse. A gente precisa aprender a levar as pessoas para Jesus, os filhos, nossa família. Mas eu só vou levar alguém para Jesus se eu estiver morando com Ele, se eu estiver habitando com Ele. Vamos pedir essa graça para nós nessa noite? Vamos? Segui-lo, escutá-lo, estar com Ele, permanecer no seu amor. Perseverança, irmãos. Próximo cerco nós vamos estar aqui, todo mundo, vamos ou não vamos?
e vamos encher esse lugar. Não é questão de lugar, é questão de ter Deus. Eu pensava hoje, meu Deus, está chovendo, vai desanimar o povo. Eu estou tão feliz por você ter a coragem de se molhar, de não pensar na chuva, não pensar em nada e ter vindo para cá. Foi o Espírito Santo que colocou no seu coração um amor maior por Cristo. Já era Ele te convocando